relação de raízes de uma equação do segundo grau está diretamente ligada ao valor da determinante delta. Então, 3 pontos que nós temos que observar nesses casos. Então, nós temos 3 casos que observar nessa situação. Então, o primeiro caso é se delta for igual a zero. Então, toda vez que delta for igual a zero, eu tenho nesta equação do segundo grau 2 raízes reais e iguais, ou seja, as 2 raízes vão ter o mesmo valor. Quando eu tenho delta maior que zero, eu vou ter 2 raízes reais diferentes. Então, vai existir a raiz real e os números vão ser diferentes. Agora, quando delta for menor que zero, não vai existir raiz real. Nós temos que ficar bem atento a esses 3 pontos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a equação do segundo grau, nós vamos fazer agora a relação entre discriminante e a quantidade de raízes. É para isso que nós possamos fazer essa relação, nós vamos ter como base a fórmula resolutiva, que é Bhaskara, tá? E como determinante, nós vamos encontrar delta. Então, aqui nós resolvemos uma equação de segundo grau completa. Ó. Eu tenho o meu coeficiente A aqui é igual a 1, né? Coeficiente B é igual a mais 4 e meu coeficiente C é igual a menos 5. Então, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, agora, no lugar das letras, nós vamos colocar os respectivos valores. Então, ó, delta vai ser igual ó, a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes menos 5, que é o valor de C. Então, agora a gente resolve, ó. 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 5, eu tenho mais 20. Então, delta vai ser igual a 36. Então, aqui eu já achei o valor de delta. Agora, eu vou encontrar os valores das minhas 2 raízes. Então, eu tenho aqui, ó, x, que vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2. Então, mais uma vez, onde eu tenho as letras, eu vou trocar pelos respectivos valores. Então, ó, x vai ser igual a menos b, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é igual a 36, sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, aqui eu tenho ó, x menos 4, mais ou menos, raiz de 36, 6, 2 vezes 1, 2. Agora, ó, eu vou encontrar o valor da minha primeira raiz e depois eu vou encontrar o valor da minha segunda raiz. Então, a minha primeira raiz vai ser menos 4 mais 6 sobre 2. E na minha segunda raiz eu tenho menos 4 menos 6 sobre 2. Então, ó, menos 4 mais 6 mais 2 divididos por 2, que vai ser igual a 1. Então, meu x1 é igual a 1, minha primeira raiz. Meu x2 vai ser igual a menos 4 menos 6, que é igual a menos 10 divididos por 2, que vai ser igual a menos 5. No nosso segundo exemplo, nós temos 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. Então, ó, aqui, meu coeficiente aqui é igual a 2. Meu coeficiente de B aqui é igual a menos 8. E meu coeficiente de C aqui é igual a 8. Então, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, no lugar das letras, eu vou colocar os valores. Então, B é menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 2, vezes 8. Então, ó, delta vai ser igual a menos 8 vezes menos 8, mais 64. Menos 4 vezes 2, menos 8,
vezes 2 menos 64. Então, delta vai ser igual a zero. Então, delta é igual a zero. Então, agora, eu vou achar os valores das minhas raízes, ou seja, vou calcular os valores da minha raiz, já que eu tenho determinante de delta, que é zero. Então, eu tenho, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2, que multiplicar. Então, no lugar das letras, os valores respectivos. Então, eu tenho x igual a menos da fórmula, menos 8, que é o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes a. Então, 2 vezes 2, porque nessa situação aqui é 2. Então, agora eu tenho aqui, ó, menos vezes menos mais, então eu tenho mais 8, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, 2 vezes 2, 4. Então, agora eu vou ter aqui, ó, vou ter a minha primeira raiz e aqui embaixo a minha segunda raiz, ou seja, x1 e x2. Então, mais 8 mais 0, divididos por 4. E aqui embaixo eu tenho, ó, mais 8 menos 0, divididos por 4. Mais 8 mais 0, mais 8 divididos por 4, que é igual a 2. Mais 8 menos 0 vai ser mais 8 divididos por 4, que é igual a 2. No nosso terceiro exemplo, nós temos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Então, ó, a aqui é igual a 1. B aqui é igual a mais 3. E C é igual a mais 4. Então, ó, meu delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, mais uma vez, no lugar das letras, nós vamos colocar os respectivos valores. Então, eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, ó, delta vai ser igual a 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, eu tenho aqui menos 16. Então, delta vai ser igual a mais 9 menos 16, menos 7. Delta é igual a menos 7. Então, agora vamos lá para as nossas raízes. Então, ó, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, mais uma vez, no lugar das letras, eu coloco os respectivos valores. Então, eu tenho x igual a menos mais 3. Então, b mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 7. Então, raiz menos 7 sobre 2 vezes 1. Então, ó, neste caso aqui, eu vou escrever x igual a menos 3, mais ou menos a raiz de menos 7, sobre 2. Nesse caso, nós não temos raiz real, porque a raiz aqui é menor que 0. Então, neste caso, a gente deixa constar. Concluindo a nossa relação, então, no nosso primeiro exemplo, nosso delta foi igual a 36. E eu tive uma raiz igual a 1 e uma raiz igual a menos 5. No meu segundo exemplo, o meu delta foi igual a 0. E eu tive uma raiz igual a 2 e uma segunda raiz também igual a 2. No meu terceiro exemplo, o meu delta foi menor que 0. Então, não possui raiz real. Então, o que eu quero dizer? Que, ó, quando o delta ele for maior ou igual a 0, eu vou ter duas raízes reais diferentes.
Quando o meu delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Agora, quando o meu delta for menor que zero, ele não vai possuir raiz real. Nós podemos também fazer a relação das raízes e os coeficientes. Então, numa equação de segundo grau, nós podemos fazer essa relação das raízes, que é x1 e x2, né? E os coeficientes, que é a, b e c. Então, ó, eu tenho aqui x1, que é uma raiz, x2, que é uma segunda raiz, e os coeficientes, que são a, b e c, tá? Então, o que eu tenho que lembrar nisso é a fórmula resolutiva. Então, por exemplo, para me encontrar as raízes de uma equação, eu tenho lá que x1 é igual, ó, a menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E x2 é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu tenho essa relação aqui. Nessa relação, nós podemos fazer soma e produto. Com a soma, eu consigo os valores respectivos ao coeficiente b. E o produto, eu consigo os valores respectivos ao coeficiente c. Então, eu tenho aqui, ó, na soma das raízes, eu vou somar x1 mais x2. Então, ó, x1 está representado aqui e x2 está representado aqui. Então, eu tenho aqui, ó, x1, que é menos b, mais a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, mais x2, que é menos b, menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Uma coisa que a gente tem que perceber que é uma soma de frações com denominadores iguais. Então, ó, eu posso repetir o meu denominador, né, e somar os valores que estão em cima. Então, eu tenho menos b mais raiz de delta, menos b menos a raiz de delta. Então, eu tenho menos b mais a raiz de delta, mais vezes menos b menos a raiz de delta. Ó, eu tenho um positivo e um negativo, eu posso eliminar, e aí sobra quem? Sobra menos b, aqui eu tenho menos b sobre 2a. Então, ó, menos b menos 2b sobre 2a. Então, ó, eu tenho menos b sobre a. Então, quando eu tenho soma e produtos da raiz, eu tenho menos b sobre a. Se o valor do meu coeficiente a for 1, então eu tenho aqui que menos b sobre a, quando a tiver o valor de 1, então vai ser igual a menos b sobre 1, logo eu tenho menos b, tá? Então, quando eu somo x1 mais x2, eu vou ter menos b. A primeira relação nós fizemos da soma. A segunda relação nós vamos fazer o produto. Então, o produto das raízes. Então, nós temos aqui o produto das raízes. Então, vai ser x1, que é a primeira raiz, vezes x2, que é a segunda raiz. Então, como é que eu escrevo x1? Então, eu tenho aqui, ó, menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2, que multiplica a, vezes, que é o produto, então eu tenho menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, lembrar, x1 representa aqui, x2 está representado aqui, tá? Então, agora nós vamos multiplicar. Então, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui, nós observamos, nós temos o quadrado da soma pela diferença. No quadrado da soma pela diferença, eu tenho o primeiro termo ao quadrado,
menos o segundo termo ao quadrado. Então, aqui a gente já pode escrever, ó, menos b ao quadrado menos a raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. E embaixo eu vou multiplicar 2a vezes 2a. Então, eu tenho 4a ao quadrado. Agora, eu vou resolver quem está em cima, ó. Menos b ao quadrado. Então, é menos b vezes menos b. Tenho b ao quadrado, tá? Porque se eu multiplicar aqui, eu tenho b ao quadrado. Menos delta, porque raiz quadrada elevada ao quadrado é igual a delta. E 4a ao quadrado. Agora, no lugar de delta, eu vou escrever a expressão que eu represento, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b elevado ao quadrado menos o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Todo mundo sobre 4a ao quadrado. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, então eu tenho, ó, b ao quadrado menos vezes mais menos b ao quadrado menos vezes menos mais 4ac divididos por, ó, 4a ao quadrado. Então, aqui eu tenho um positivo e um negativo. Quem permanece lá, ó, eu tenho aqui 4ac, eu tenho, ó, 4ac divididos por 4a ao quadrado. Então, ó, simplifico. Então, quem sobra? C sobre A. C sobre A é o produto das raízes. Mas, quando o meu A, o valor do meu coeficiente A for 1, então eu tenho aqui que C sobre A, quando A for 1, vai ficar C sobre 1, então vai ser igual ao valor de C. Então, o produto das minhas raízes é o valor do coeficiente C. Com relação à soma produto, nós podemos escrever uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, ax ao quadrado, né, mais bx mais c igual a zero, tá? Onde nós temos aqui como denominador aqui, ó, coeficiente de A, tá? Então, A aqui eu vou simplificar, então eu tenho, ó, x ao quadrado mais bx sobre A mais c sobre A. Isso vai ser igual a zero. Então, ó, o meu coeficiente bx sobre A é igual à soma. E o meu coeficiente c sobre A é igual ao meu produto. Então, a equação do segundo grau, para que eu consiga saber quais são as raízes reais dessa equação, os números que eu encontrar em x1 e x2, quando somados, vai dar o valor do coeficiente b. E quando eu multiplicar x1 por x2, eu vou ter o coeficiente de c. Então, eu posso escrever essa equação do segundo grau da seguinte forma: x ao quadrado mais a soma, que é o meu coeficiente b, de x, mais o meu produto é igual a zero, tá? Então, eu também posso escrever dessa forma a equação do segundo grau, com soma e produto. Agora um exemplo, ó. O primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho soma é igual a 10 e o meu produto é igual a 21. Então, como é que eu vou escrever isso numa equação do segundo grau? Então, eu tenho aqui, ó, que x ao quadrado, né, ou ax ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 10x, porque a soma é o valor de b de x, então eu tenho mais 10x, né, e o produto é 21, mais 21. Isso vai ser igual a zero. Então, aqui eu escrevi uma equação do segundo grau, onde o meu coeficiente b é igual à soma
e o meu produto é igual a 21. Então, tenho aqui o termo do segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo independente. Bom, agora nós vamos dar um exemplo. No primeiro exemplo aqui, nós temos que a soma é 10 e o produto é 24. Então, como é que eu vou usar isso aqui numa equação de segundo grau? Então, ó, soma igual a 10 corresponde ao valor de B. E produto igual a 24 corresponde ao valor do coeficiente C. Então, como que eu posso escrever isso aqui numa equação de segundo grau? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, ó, x ao quadrado, que é o valor de A, menos B, então menos 10x, mais 24 igual a zero. Então, ó, 10 aqui é o valor do coeficiente B, 24 é o valor do coeficiente C e x corresponde aqui, ó, ao coeficiente A. Então, termo do segundo grau, termo do primeiro grau e o termo independente. Bom, nesse segundo exemplo aqui, nós temos uma equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Então, ó, eu tenho aqui que A, meu coeficiente vale 1, B vale menos 10 e C vale 21. Tá? Então, nós vamos fazer por Bhaskara, depois nós vamos fazer por soma e produto. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui que delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta B é menos 10. Então, eu tenho menos 10 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 21, que é o valor de C. Então, delta vai ser igual a 100, porque menos 10 vezes menos 10, 100. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 21, eu vou ter menos 84. Então, delta vai ser igual a 16. Então, delta é igual a 16. Vamos lá, ó. A minha raiz, vamos para as minhas raízes reais. Então, eu tenho aqui que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 que multiplica a. Então, x vai ser igual a menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16. Então, 2 vezes 1, porque A é 1. Então, aqui eu aplico a propriedade distributiva, eu tenho x igual a mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2. Então, aqui, ó, eu tenho a primeira raiz e aqui eu tenho a segunda raiz. Então, ó, mais 10 mais 4 divididos por 2. E aqui eu tenho mais 10 menos 4 divididos por 2. Ó, 10 mais 4, 14. Dividido por 2, 7. 10 menos 4, 6. Divididos por 2, 3. Então, olha, as raízes reais dessa equação é 7 e 3. Então, se eu tenho lá que a soma é igual a x1 mais x2, e esses dois têm o valor do coeficiente b, então eu tenho aqui que soma vai ser igual a 7 mais 3, que é igual a 10. Então, tá aqui. Tem também que o produto é igual ao coeficiente C. Então, eu tenho aqui que o produto é igual a x1 vezes x2. E o valor desses dois é o coeficiente C. Então, eu tenho aqui que x1 vai ser igual a 7 e x2, 3. 7 vezes 3, 21, que é o meu coeficiente C. Então, também posso fazer através de soma e produto, ou seja, dois números que somados, eu tenho o valor do meu coeficiente B,
E os mesmos dois números, quando multiplicados, tem o valor do meu coeficiente C. Na letra B, a gente tem lá x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, A é igual a 1, B é igual a 6 e C é igual a 8. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, ó, delta vai ser igual a 6 vezes 6, 36, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 8, menos 32. Então, delta vai ser igual a 4. Como delta é maior que zero, então, nessa segunda letra aqui do exercício, também nós temos duas raízes reais. Na letra C, nós temos x ao quadrado menos 16x mais 64 igual a 0. Então, eu tenho aqui, meu coeficiente A é igual a 1, meu coeficiente B igual a menos 16 e meu coeficiente C igual a 64. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a menos 16 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes 64. Então, delta vai ser igual a menos 16 vezes menos 16 é mais 256. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes 64, menos 256. Então, delta vai ser igual a 0. Quando eu tenho delta igual a 0, eu tenho duas raízes reais iguais. Nessa segunda atividade, nós temos que encontrar os valores, as raízes reais dessas equações. Então, aqui, ó, 6x ao quadrado igual a 0. Então, eu tenho x ao quadrado vai ser igual a 0 divididos por 6. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0. Então, ó, x é igual a raiz quadrada, x vai ser igual a 0. Então, as minhas duas raízes reais aqui serão igual a 0. Então, a solução aqui é 0. Então, duas raízes reais iguais a 0. Na letra D, eu tenho x ao quadrado menos 49 igual a 0, ou seja, o termo do segundo grau e o termo dependente. Então, ó, aqui eu tenho x ao quadrado vai ser igual a 0 mais 49. Ó, então, negativo aqui, positivo aqui. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 49. X vai ser igual a raiz quadrada de 49. De um lado, potência, do outro, raiz. Então, agora eu tenho x igual a raiz quadrada de 7. Ou ainda, eu posso escrever x igual a menos a raiz de 49. Então, x vai ser igual a menos 7. Então, ó, aqui eu posso ter duas raízes reais opostas, uma positiva e uma negativa. No terceiro exemplo, eu tenho 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Então, ó, 2x ao quadrado igual a 0 mais 32. Então, agora eu tenho x ao quadrado igual a 32 divididos por 2. X ao quadrado vai ser igual a 16. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 16. Logo, x é igual a 4. Ou x igual a menos a raiz de 16, x vai ser igual a menos 4. Então, aqui também eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, o conjunto de solução fica como? Aqui, ó. Solução aqui vai ficar menos 7 e 7. E na letra C, a solução vai ficar menos 4 e 4.
continuando a correção, nós temos aqui na letra D, 8x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, ó, eu tenho em evidência x, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x divididos por 8x ao quadrado, eu vou ter aqui 8x menos x divididos por 8x, 8, igual a zero. Então, a primeira raiz real aqui é igual a zero. Então, meu x1 aqui vai ser zero, né? Esse com esse. Agora, e meu x2? Eu vou resolver o que está aqui dentro, ó. Então, ó, o meu x2 vai ser igual aqui, ó, a 8x menos 8 igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, 8x vai ser igual a zero mais 8. Então, x vai ser igual a 8 divididos por 8. Então, x vai ser igual a 1. Então, meu x2 é igual a quem? 1. E meu x1 é igual a 0. Então, aqui, ó, as minhas duas raízes reais aqui é 0 e 1. Então, meu conjunto de solução vai ficar 0 e 1. Nessa letra E, eu tenho 5x ao quadrado mais 20 igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado, que vai ser igual a 0 mais 20. Logo, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 20 divididos por 5. X ao quadrado vai ser igual a 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4. Logo, meu x vai ser igual a 2. Ou, eu posso escrever x igual a menos a raiz de 4 e x vai ser igual a menos 2. Então, a solução, neste caso aqui, é menos 2 e 2.